História da arte. Panorama conciso da pré-história ao século XXI. Módulo 3. Do maneirismo ao romantismo. Maneirismo, barroco, rococó, neoclassicismo e romantismo. E antes de qualquer coisa, nós já vamos começar falando do conteúdo programático desse novo módulo, que é composto, como os anteriores, de 5 aulas, porém independentes dos módulos anteriores. E nós temos a aula de hoje, que será Maneirismo, um novo estilo entre a Renascença e o Barroco, para, na sequência, seguirmos com o Barroco em 2 aulas, a primeira delas, Barroco e Expressão e êxtase na arte da Contra-Reforma. Ao longo do século XVII é que esse estilo vai florescer na Europa, depois também se difundindo pelas colônias europeias na América Latina, e na aula seguinte a difusão da pintura barroca pela Europa, falando também de pintores muito importantes como Rubens, Velázquez, Rembrandt, Vermeer, dentre vários outros. E depois seguiremos com o rococó, do drama ao delírio em pleno século das luzes, quando conheceremos então os desdobramentos do barroco no século XVIII. E finalmente, da razão à paixão, neoclassicismo e romantismo, quando falaremos da passagem do século XVIII para o século XIX e as bases da chamada modernidade. Por isso, na aula de hoje, já iniciando essa história, aula 1, maneirismo, um novo estilo entre a Renascença e o Barroco. E é muito importante salientar que o estilo maneirista, até muito pouco tempo atrás, até as décadas de 50 e 60 mais ou menos, se pensava que esse estilo era um estilo menor, uma espécie de intervalo entre a Renascença e o Barroco. Porém, após algumas pesquisas importantes, como falaremos daqui a pouco, vamos ter uma nova ideia, um novo conceito de maneirismo, visto agora não mais como um estilo intermédio e não apenas como uma imitação feita à maneira dos mestres da Renascença, como se pensava até então. E é daí que veio o nome maneirismo, a ideia de artistas que trabalhavam seguindo as fórmulas ou as soluções encontradas pelos grandes mestres como Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Tiziano, dentre outros. Porém, hoje sabemos que esse estilo, na verdade, é um estilo verdadeiramente revolucionário, talvez até mais do que a própria Renascença havia sido nos séculos XV e XVI, porque a partir mais ou menos da terceira década do século XVI, quando ele surge na Itália e rapidamente depois se espalhando por outros países da Europa, ele vai criar soluções muito arrojadas, muito inovadoras, um tanto quanto estranhas até para a estética que ainda vigorava na maior parte da Europa. E, ao mesmo tempo, segundo seus maiores estudiosos, ele já é o prenúncio fundamental da arte moderna. Ou seja, ele consegue antecipar em cerca de alguns séculos a ideia da modernidade, que só vai surgir na segunda metade do século XIX, a partir do realismo e do impressionismo, e que durará até meados do século XX. Portanto, trata-se de um estilo muito importante, porque ele fundamentará as bases do que a gente chamará depois de arte moderna, como veremos a partir de agora. Vamos começar entendendo que o maneirismo propõe, em síntese, a dissolução dos cânones clássicos. E aí eu vou fazer uma pequena citação do grande estudioso Umberto Eco, no seu livro História da Feiura, que está na nossa bibliografia, e que diz o seguinte: se no Renascimento reinava uma concepção clássica da arte, fundada na imitação das harmonias da natureza, com o maneirismo há uma reviravolta. Se antes se falava de maniera em italiano, termo que quer dizer maneira, para indicar o estilo de um determinado autor e um modo repetitivo de remeter-se aos grandes modelos precedentes, agora se define o maneirismo como a época em que o artista, dominado pela inquietação e pela melancolia,
não se volta mais para o belo, como imitação, mas sim para o expressivo. E assim temos, nesse estilo, uma tendência ao bizarro, ao extravagante e ao disforme. Portanto, há aí uma ruptura radical com os cânones clássicos que fundamentaram a Renascença, que, como todos sabem, propôs um retorno ao passado clássico greco-romano. E agora, esses cânones começam a ser questionados por uma nova geração de artistas que surgem por toda parte na Itália, sobretudo em Veneza, mas que também se espalham por outros países depois da Europa e trazem uma noção nova agora, inclusive com relação a temáticas e ao tratamento inovador, inusitado dessas temáticas e, ao mesmo tempo, também com novas técnicas, com novos questionamentos acerca da espacialidade, acerca da própria perspectiva de Brunelleschi e agora criando uma perspectiva mais complexa. Ao mesmo tempo, pinturas onde cenas de muitos personagens estão desenvolvendo diversas ações paralelas que muitas vezes chamam mais atenção do que a própria cena principal, como veremos. E, além disso, também uma grande busca pelo novo, uma grande busca por ideias que não haviam tido lugar ainda na Renascença no que diz respeito a tratamentos formais. Portanto, trata-se de um movimento profundamente formalista, no sentido de que ele vai alongar as formas, deformá-las e, ao mesmo tempo, visando a sua maior expressividade. Portanto, como foi dito no texto de Umberto Eco, para além da noção de belo, enquanto imitação do passado, como havia feito a Renascença anterior, o maneirismo agora, esse novo estilo, propõe uma busca de uma arte totalmente expressiva, onde a expressividade e a ideia de criação do artista é muito mais importante do que a cópia fidedigna da natureza. Por isso, nesse sentido, é que alguns autores vão dizer que se trata de um estilo que antecipa já ou prenuncia ideias da arte moderna, como depois teremos o expressionismo, que de certo modo fará algo parecido, assim como também teremos o surrealismo e mesmo o abstracionismo, no sentido de valorização dos elementos pictóricos enquanto si mesmos. Nesse sentido, as pinceladas soltas, mais fortes, mais livres, começam já a aparecer na obra de vários artistas maneiristas, como veremos, e já se tem aí uma busca, ainda que de forma muito latente, das ideias modernas que viriam muitos séculos depois. Voltando ao slide anterior, vemos aí também que um autor fundamental para essa nova concepção do maneirismo, até então visto como estilo menor, como eu já disse, e até com certo preconceito, foi o grande teórico romeno chamado Arnold Hauser, que está na nossa bibliografia com essa obra que ele vai publicar em 1976, 2 anos antes da sua morte, e que é uma das obras mais importantes até hoje sobre o maneirismo, e que é intitulada Maneirismo, a crise da Renascença e o surgimento da arte moderna, publicada aqui no Brasil, nos anos 90, pela editora Perspectiva, e que também está na nossa bibliografia, que vocês podem acessar no site. Hauser se tornou um dos mais importantes historiadores do século XX, não no que diz respeito apenas ao maneirismo, mas também a toda a história da arte, principalmente no seu clássico livro, que também está na nossa bibliografia fundamental de todo o curso, de todos os módulos, que é a História Social da Arte e da Literatura, onde então ele analisa a história da arte não apenas pelo viés histórico, mas também pensando em questões contextuais de ordem política, sociológica e também paralelo às outras artes, sobretudo a literatura, mas também, em alguns momentos, a música e a outras formas de arte para além das artes visuais e que contribui para uma visão mais holística, mais completa e mais multidisciplinar, como a que queremos hoje no que diz respeito aos estudos atuais de história da arte. Portanto, Hauser é um autor fundamental não apenas para o maneirismo, mas também para toda a história da arte. E vamos agora para o próximo slide e vamos ver que há, no maneirismo,
como já foi dito, rupturas com a Renascença, a transformação da noção de espaço. E como vemos agora, nessa primeira obra, que abre o maneirismo na Itália e na Europa, obra do pequeno artista chamado Parmigianino, um artista que, na verdade, era natural de Parma, na Itália, e que pintou esse autorretrato com apenas 20 para 21 anos de idade, e que é uma verdadeira obra-prima do início do maneirismo. A obra, ela traz, então, em óleo sobre madeira convexa, uma grande inovação feita pelo artista, a ideia de reprodução da sua própria imagem num espelho convexo, que altera, que deforma a imagem, como podemos ver. É como se estivéssemos vendo, então, uma imagem que passa por anamorfose, ou seja, por mudanças e deformações formais que fazem com que a sua mão, que está em primeiro plano, pareça ser bem maior e até, de certo modo, desproporcional ao seu próprio rosto, rompendo com a regra clássica que vinha desde a Grécia e que dizia que a palma da mão aberta deveria corresponder ao tamanho do rosto. Se abrirmos a mão de Parmigianino nesse autorretrato, veremos que ela é quase o dobro do tamanho do seu rosto. Portanto, a ideia de desproporção ou de deformação expressiva já está aí forte nessa obra-prima do Museu de História da Arte de Viena, e que, ao lado da imagem à esquerda, eu coloquei uma fotografia que eu fiz lá no próprio museu em Viena, para que vocês possam perceber melhor o que geralmente as reproduções de livro não trazem, a ideia de que ele pinta sobre madeira convexa. Ele pediu para esculpir uma madeira nesse formato para que sugerisse ainda mais a ideia do espelho. Assim como a moldura dourada, típica dos espelhos convexos da época, também foi utilizada por ele para criar ainda mais essa ilusão. E vemos aí acima também que, segundo os maiores historiadores sobre o maneirismo, o início oficial desse estilo é o ano de 1520, o ano da morte do grande pintor renascentista Rafael Sanzio. E essa obra foi feita apenas 3 ou 4 anos depois. Portanto, trata-se de uma das primeiras obras maneiristas que temos notícia, e já uma pequena obra-prima, com apenas 24,4 centímetros de diâmetro, é um dos mais belos retratos do maneirismo. E, na sequência, a gente vê outra grande obra-prima, talvez a mais famosa desse grande artista, que foi Parmigianino, e que traz com um título dado pelos historiadores que já coloca a ideia de estranhamento, uma Madonna do pescoço longo. Observem que a figura da Virgem Maria, sentada num trono, trazendo no colo o menino Jesus, é uma série de deformações, a começar pelo seu pescoço alongado, mas também pela parte inferior do seu corpo, suas pernas principalmente, assim como seus quadris imensos, que parecem um tanto quanto desproporcionais em relação ao todo, mas que ao mesmo tempo cria uma certa elegância, uma nova forma de representação bastante expressiva. E, ao lado direito da Virgem, nós temos 6 anjos, sendo que um deles sequer foi completado. O artista produziu essa obra entre 1535 e 40, justamente no ano em que ele morreu. Talvez ele não tenha concluído a obra, mas ainda assim trata-se de uma obra-prima, porque a ideia de espacialidade aqui é renovada, com esses 6 anjos espremidos, digamos assim, ao lado direito da Virgem, e um espaço vazio do seu lado esquerdo, onde se vê uma coluna muito imponente, muito sólida, que parece uma coluna de marfim, o nome que muitas vezes era atribuído à própria Virgem Maria naquela época. Ela que seria uma espécie de coluna sobre a qual se ergueu com grande solidez a ideia da própria igreja, desde que o culto mariano começou a ser cada vez mais praticado na Idade Média e agora também na Renascença e no maneirismo. E observamos mais abaixo, bem próxima à coluna, a figura de São Jerônimo, que traz então um papiro onde ele está provavelmente pensando nas escrituras sagradas
e mostrando a importância desse nascimento, dessa maternidade, para toda a história da religião cristã. Mas, sem dúvida, é o menino Jesus, nos braços da Virgem, que parece a figura mais estranha da composição. Ele parece um tanto quanto desequilibrado, ameaçando cair no solo. Mas o jogo com as cortinas no fundo, as cores utilizadas, as luzes e sombras agora, trazem justamente a ideia básica do maneirismo, que é uma ideia de uma arte que parece quase surreal, que tem uma atmosfera onírica, praticamente ligada a um sonho, mais do que a própria realidade. E como vemos no pequeno texto que eu coloquei à esquerda, o maneirismo se manifesta em figuras com proporções alongadas e em posições dinâmicas, contorcidas ou em escorço, ou seja, numa perspectiva rude, numa perspectiva ainda não pensada enquanto a perspectiva renascentista tradicional, mas uma perspectiva mais tosca, e em grupos cheios de movimento e tensão, como vemos nessa bela imagem. Muitas vezes de paralelo impossível com a própria realidade, algumas dessas cenas possuem caráter artificialista e intelectualista, em oposição à gravitas, tão prezada na Alta Renascença. Esse termo gravitas, como está dizendo aí abaixo, é ligado à visão renascentista de equilíbrio, seriedade e circunspecção. E, portanto, o que temos aí é uma ruptura ou uma dissolução, como foi dito lá atrás, dessas ideias clássicas, no sentido de que o artista usa aí a desproporção, algo impensável na Alta Renascença, com a figura de São Jerônimo muito pequena em relação às outras figuras, a figura da Virgem e do Menino Jesus bem maiores do que as outras figuras dos anjos, e, ao mesmo tempo, figuras que criam um estranhamento muito grande pelo seu próprio alongamento, que cria uma ideia de distorção, mas que visa, sem dúvida, a expressão, a tornar essa Virgem uma verdadeira coluna, uma verdadeira solidez que sustenta no seu colo o menino Jesus, a partir do qual depois se criaria uma grande religião que se manteria por milênios na Terra até hoje, que seria o cristianismo. Portanto, mais uma obra-prima do maneirismo a trazer inovações formais muito radicais. Na sequência agora, a gente vê o mesmo ocorrendo, porém com outro artista e muito tempo depois. Já no final do maneirismo, em cerca de 1600, quando já estava surgindo o barroco na Itália, com o pintor Caravaggio, como veremos na próxima aula, um outro pintor chamado El Greco, apelido de Domenicos Theotokopoulos, um artista grego da ilha de Creta, e que foi assim chamado quando chegou em Toledo, onde ele viveu a maior parte da sua vida produtiva como artista. Ele vai pintar sempre com figuras alongadas, como aí a gente vê nessa obra-prima do MASP de São Paulo, e que é uma anunciação. A Virgem Maria está, como se pode ver, à direita do anjo Gabriel, que vem lhe anunciar que ela está grávida por obra do Divino Espírito Santo, representado por uma pomba branca no centro da composição. Próximo a ela, temos também um vaso ao canto direito que traz lírios brancos, que também aparecem nas mãos do anjo, representando a pureza da Virgem, a pureza dessa sagrada concepção feita a pedido ou pelos desígnios divinos. E, ao mesmo tempo, tanto a figura da Virgem quanto do anjo são extremamente deformadas. E essas deformações formais, esses alongamentos propositais, que o artista El Greco provavelmente aprendeu na sua passagem por Veneza, já que ele era grego da ilha de Creta, e nessa época essa ilha estava sendo dominada pela República de Veneza, e por isso ele mudou-se para Veneza para estudar a arte dos grandes mestres, como Tiziano e também Tintoretto, dentre outros, e ele então começa a trazer um estilo próprio, a partir dessa vivência, onde cria-se um clima ainda mais forte de sonho. Parece uma fantasmagoria, uma imagem que se aparece como imagem onírica também. Tanto as mãos do anjo quanto da Virgem Maria são muito alongadas,
outra característica da arte de El Greco, que, como veremos também agora, nessa outra imagem, também do MASP de São Paulo, outra obra-prima do artista, Êxtase de São Francisco com os estigmas, que mostra então os cravos da cruz de Cristo, que foram então trazidos agora nas mãos do próprio santo, nessa bela pintura em óleo sobre tela de cerca de 1600, mesmo período da anterior. Temos aí uma expressividade muito grande nas formas de representação, tanto da figura quanto do fundo, que também parecem criar agora uma certa relação. Observamos uns faixos de luzes no fundo que também lembram os planejamentos do manto franciscano do São Francisco, que medita diante de um crânio questões relativas à morte e à vida após a morte. E, ao mesmo tempo, suas mãos, assim como seu olhar, são profundamente expressivos, trazendo novamente a ideia do alongamento como sendo algo forte e a ideia de uma expressão facial, de uma dramatização da cena que depois encontraria melhor lugar nos anos seguintes no Barroco. E, além disso, ele também pintou paisagens e cenas mitológicas, como muitos dos artistas maneiristas. E a gente vê à direita uma pintura do Metropolitan Museum que traz uma vista de Toledo, pintada entre 1596 e 1600, nesse período em que ele então é apelidado nessa cidade espanhola de El Greco, o grego. E ali ele faz uma paisagem que já lembra uma paisagem moderna. Parece já uma pintura expressionista. Parece também uma composição cesaniana, onde nós temos a ideia da figura se relacionando com o fundo e um achatamento da composição que visa criar uma dinâmica e uma integração maior entre as várias espacialidades da pintura, não mais trazendo a ideia de separação de planos tão característica da Renascença. O mesmo se vê nessa pintura à esquerda, que representa o mito de Laoconte, esse famoso personagem da Guerra de Troia, que teria avisado para os seus companheiros troianos que os gregos haviam preparado uma estratagema que destruiria a cidade, o famoso cavalo de Troia, que também aparece pequenino, correndo dentro da composição, e, ao mesmo tempo, um tratamento completamente inovador, onde agora Laoconte, com seus 2 filhos, que estão ao seu lado, são trucidados por serpentes enviadas pelo deus Poseidon, por uma punição por ele ter avisado então aos troianos desse estratagema que marcaria o fim da famosa guerra. Mas, observando a composição, e por isso eu coloquei ao lado a vista de Toledo, a gente observa que ele traz essa cena de Troia antiga para a Toledo contemporânea dele do início do século XVII. E observe então que lá temos a cidade ao fundo, uma cidade famosa pelos seus edifícios góticos, uma das mais belas cidades da Espanha, e ao mesmo tempo todo o clima da composição, assim como vimos nas obras anteriores, é um clima mágico, é um clima quase transcendental, onde as figuras são alongadas e pintadas com cores que lembram fantasmagorias, que lembram imagens oníricas. Essa ideia, como a gente pode ver nessas poucas obras daqui dele mostradas, mas que se repetem em toda a sua produção praticamente, espalhada pelos melhores museus do mundo, marca então o final, a consolidação do maneirismo como estilo italiano, que agora foi levado também para a Espanha e para diversos outros lugares. Então eu mostrei Parmigianino, o grande precursor dessas ideias, logo nos primeiros anos do maneirismo, ainda na década de 20, do século XVI, e agora estamos no final do século XVI, quase passando para o XVII, e observamos que essas ideias foram ainda mais radicalizadas, com El Greco fazendo uma pintura que já lembra as pinturas dos grandes mestres modernos. Picasso, por exemplo, se inspirou muito nessas pinturas de El Greco para criar sua famosa Demoiselle d'Avignon, pintura que vai marcar a ideia inicial do cubismo no começo do século XX. E, ao mesmo tempo, elas trazem a ideia de uma expressividade que também estará forte nos diversos movimentos expressionistas do início do século XX.
Portanto, temos aí já as bases do que seria a arte moderna, trabalhadas a partir da vivência que El Greco teve em Veneza e do que ele aprendeu com diversos mestres venezianos e que veremos também agora na sequência. Mas, antes disso, vamos para Florença e vamos encontrar lá um grande nome também do estilo maneirista, o artista Agnolo Bronzino. Bronzino assim chamado porque seria um homem muito forte, que teria então as costas brônzeas, segundo alguns. Artista que nasceu nos arredores de Florença e viveu na cidade entre 1503 e 1572 e foi um grande pintor da corte dos Médicis, que ainda tem grande força na cidade nesse período. Essa é uma das obras-primas de Bronzino e está na National Gallery de Londres. Uma das pinturas mais estranhas, mais fortes de toda a história da arte, na minha opinião. Por isso tem vários nomes. Alegoria do Triunfo de Vênus talvez seja o seu título mais conhecido, mas também é chamada de Alegoria da Luxúria, ou ainda de Alegoria do Tempo, dentre outros nomes. E o que vemos aí é novamente uma cena mitológica, mas repleta de simbolismos, onde temos então a ideia da alegoria, que é uma ideia que vai chegar cada vez mais forte na arte a partir do maneirismo, e depois mais ainda com o barroco em diante. A ideia de figuras que estão representando ideias, mais do que figuras propriamente ditas. Ou seja, alegorias são metáforas, são simbologias, são formas, então, de personificações de ideias complexas e que se materializam na arte através de personagens, como a gente vê aí essa sequência de personagens em volta de dois personagens célebres na mitologia greco-romana. A deusa Vênus, que está no centro, segurando a maçã de ouro, ou pomo de ouro, que ela ganhou, segundo a mitologia, no julgamento de Paris, e que a partir daí ela passa a ser considerada a deusa mais bela, além da deusa do amor, e agora o seu filho mais famoso, dentre os muitos que ela teve, Eros, que agora já se apresenta não mais como uma criança, mas como um jovem adolescente e que parece estar tendo uma relação amorosa com a própria mãe. Portanto, temos aí uma cena de incesto. Ele toca com a sua mão direita o seio esquerdo da deusa e seus lábios estão tocando os lábios de Vênus. Ao mesmo tempo, Vênus ostenta na mão direita uma flecha dourada, que, segundo a mitologia, é a flecha que o deus Eros, ou esse jovem também conhecido como Cupido na mitologia romana, teria lançado para fazer com que as pessoas que ela recebessem ficassem dominados pelo sentimento de Eros, ou sentimento do amor. E essa relação muito estranha vai ocasionar muitos problemas, já que se trata de um incesto. E por isso esses personagens todos que estão à volta do casal são personagens que se apresentam na forma de alegorias. Alegorias muito estranhas e que talvez estejam nos dizendo as consequências desse amor proibido, ou desse amor incestuoso. E ao mesmo tempo também outras personagens, como por exemplo um pássaro branco, máscaras do teatro grego, tanto da tragédia como da comédia, uma cortina azul, lembrando a teatralização da cena, comparecem para nos dar mais e novos significados sobre tudo isso que Agnolo Bronzino está nos propondo. E, mais do que isso, todas as figuras estão em posições muito distintas. Elas se contorcem e os corpos se apresentam de forma muito estranha, como em Parmigianino, na imagem que vimos da Madonna com pescoço longo. Aqui a figura de Eros, por exemplo, é muito estranha. A sua cabeça parece não corresponder ao seu corpo, assim como a figura de uma menininha que está logo ao lado da deusa Vênus, e que veremos depois em detalhe, e que também parece não ter a continuidade do seu corpo. Assim como também esse senhor velho, que aparece no alto da composição, que parece estar voando sobre a cena. E, como vemos agora nos detalhes, cada uma dessas alegorias representam alguma coisa. E vamos começar com
Cupido e Vênus no centro, como já falamos, e logo ao lado deles uma figura rasga os cabelos. Essa figura que está à esquerda, ela é a figura do ciúme. É uma figura que está desesperada, morrendo de ciúmes. Enquanto que acima dela, uma figura meio estranha, que parece não ter parte da própria cabeça, parte do cérebro talvez, representaria o esquecimento desse amor proibido. Enquanto isso, ao lado direito, uma figura que é essa menininha estranha, que aparece então ao lado do prazer louco, que representa então essa atração fatal, essa atração inconsequente da mãe com o próprio filho, seria o engano. Seria aquilo que desperta uma possível aventura, mas que é sempre enganosa. E em cima de tudo, paira o tempo, Senhor de todas as coisas, e aquele então que descortina um manto azul sobre a cena a mostrar os perigos dessa união. Portanto, como vamos ver agora na próxima imagem, todas elas são extremamente expressivas. E a figura do ciúme, que aparece agora à esquerda, é quase expressionista. Uma figura macabra, uma figura horrenda, que parece gritar diante dessa interdição moral que é o incesto. Enquanto isso, de forma paradoxal, temos o prazer louco, a inocência da criança que brinca com essa relação estranha e não aceita pelos padrões, sobretudo ocidentais. E, além disso, o engano. Essa menininha que parece trazer uma pequena caixinha, remetendo à famosa caixa de Pandora, de onde teriam saído todos os males, graças à curiosidade. E talvez esteja dizendo que a curiosidade da mãe ter uma relação incestuosa com o filho, ou vice-versa, seja uma relação enganosa. E por isso essa criança tão bela, tão inocente, quando vemos o restante do seu corpo atrás do prazer louco, parece se configurar numa figura maligna, numa figura que lembra um escorpião, ou ainda uma serpente. Portanto, ela engana, assim como esse amor falso é enganador. Voltemos à composição novamente e observamos então que essa série de alegorias, e que possuem leituras muito variadas, portanto cabendo a cada espectador fazer suas próprias leituras, dando essa ideia de uma arte aberta, mais do que nunca na história da arte, inaugurando a obra aberta, como vai dizer Humberto Eco depois, traz possibilidades então de muitas leituras possíveis, mas todas elas remetendo à ideia de que o triunfo de Vênus, o orgulho que ela tem agora como a deusa mais bela, pode também levá-la a muitos enganos. E enganos que podem ter consequências muito graves. Enganos que podem ferir, que podem se mostrar monstruosos, hediondos até, porque se comete uma falha muito grande dentro da visão cristã ocidental, dessa nova moral, onde o incesto é um tabu, e, portanto, toda essa beleza terrena, todos esses prazeres carnais e mundanos são aí colocados sob uma admoestação, sob a ideia, então, de que eles sinalizam perigo. E, portanto, a pintura é muito inteligentemente construída, muito complexa, mas ela também trata de temas complexos. Portanto, ela é complexa no significado e também no significante. Ou seja, as formas que buscam significar algo, as alegorias, os significantes, portanto, são capazes de trazer diversas leituras possíveis de significados, como eu disse, muito complexos. E essa complexidade intelectualista e também de caráter artificial que permeará a obra da grande maioria dos artistas maneiristas, esse estilo muito mais complexo, muito mais inovador, como estamos vendo, do que a própria Renascença havia sido, e que já abre espaço para o Barroco e também depois para outros movimentos seguintes. Vamos rever algumas das imagens de novo e vamos agora, na sequência, lembrar que Bronzino também é um grande retratista, talvez o maior retratista do maneirismo, e não por acaso ele vai retratar a família Medici, e ele fez inúmeros retratos dessa belíssima mulher chamada Eleonora di Toledo, que era filha do vice-rei de Nápoles, e aqui é pintada com cerca de 21 anos,
com o vestido que ela usava em 1539, alguns anos atrás, por ocasião de sua chegada cerimonial a Florença, onde se casou com o poderoso Cosimo I de Médici, o grão-duque da Toscana, o grande governante de Florença nesse período. Ela teve com ele 8 filhos e acabou morrendo, muito jovem ainda, de tuberculose e talvez por estar exausta também de ter tantos filhos num prazo tão curto de vida. Mas ela foi retratada inúmeras vezes por Agnolo Bronzino, que nessa época se torna o pintor oficial praticamente da corte dos Médicis, em Florença. E essa obra é magnífica, como podemos ver, obra-prima da Narodní Galerie, a famosa Galeria Nacional de Praga, que se divide em diversos prédios, em diversos museus, e nesse Sternberg Palace, onde está essa pintura, eu já levei grupos lá, o destaque, sem dúvida, de retratos é essa maravilhosa pintura, e que não por acaso eu usei na capa do nosso módulo 2 desse curso, como se pode ver na imagem pequena à esquerda. Mas voltemos e concentremos no retrato de Eleonora de Toledo. É uma mulher lindíssima e que ostenta com suas vestes tão suntuosas toda a riqueza que representa a sua família de Toledo, a família de origem espanhola, e que agora domina o rico reino de Nápoles, ao sul da Itália, e que agora se casa com o mais poderoso monarca da Itália desse momento, que é Cosimo de Médici. Portanto, tanta a sua riqueza imensa e esse ajuntamento de riquezas, agora com os Médicis, é evocado nesse maravilhoso retrato com vestes tão magníficas, repleta de pérolas, de brilhantes e de joias variadas nos cabelos, nas orelhas e também no próprio vestido e nos dedos. Mas, como se não bastasse, Agnolo Bronzino fez também outros magníficos retratos dela. E esse da direita é considerado também um dos mais belos retratos de toda a história da arte. E, como a gente vê, à esquerda ele vai representá-la com esse mesmo vestido em outras situações, em outros momentos. Mas o mais famoso é o retrato da direita, obra-prima da Galeria degli Uffizi de Florença, e que é intitulado Eleonora de Toledo com seu filho Giovanni de Médici, outro futuro Médici importante na história de Florença. E Eleonora de Médici apresenta-se aí mais suntuosamente vestida ainda do que na obra anterior, e a gente vai ver detalhes magníficos desse trabalho impressionante que mostra que a técnica dos pintores maneiristas agora, de meados do século XVI, que tinham sido aprimoradas pelos grandes mestres da Alta Renascença, chegaram ao seu apogeu. Observem agora o detalhe magnífico desse vestido. Como parece ter sido objeto de um estudo muito minucioso de observação. Durante dias, talvez, o artista tenha representado minuciosamente cada detalhe dessas joias magníficas, desse vestido que é em cetim e também em veludo brocado, com aplicações em bordados com fios de ouro que representam damasco, símbolo da fertilidade, e que aparecem em vários momentos, mas que também traz um cinto de ouro com pedras preciosas, além das pérolas em colares, dentre outros, e que devem ter sido feitos por Benvenuto Cellini, um grande ourives, que também era um grande artista de Florença nessa época. E seu filho Giovanni de Médici aparece com uma roupa suntuosa também, em tom azul, furta-cor e também com pequenos brilhos de dourado, como a gente vê aí no detalhe. E, aproximando ainda mais, a gente vê também o tratamento dado a essa pintura que precisa ser vista ao vivo. É uma das pinturas mais magníficas já feitas em termos de indumentária, de joias, e uma verdadeira obra-prima, onde, como se pode ver nesses 3 detalhes agora que eu apresento, sobretudo no detalhe das pérolas, que aparecem entrelaçadas, enroladas, e também da superposição de pérolas sobre essa rede da parte superior do vestido com os colares, e que é objeto de estudo de estudiosos da moda, obviamente. Na verdade, vemos aí que, ao mesmo tempo que o maneirismo faz renovações radicais na arte, nesses retratos oficiais, todas essas inovações são proibidas, obviamente.
E aí temos um retrato clássico, um retrato que só é considerado maneirista por ter sido feito por esse artista nessa época do maneirismo, mas que é um artista que pinta tão bem, tão magnificamente bem, seguindo os cânones clássicos, tanto quanto Rafael ou Leonardo da Vinci, outro grande mestre da Renascença, e que leva essa ideia da observação dos detalhes à exaustão, muito mais do que os mestres da Renascença jamais haviam feito. Observem que o tratamento dado agora à parte, ao detalhe, é muito maior do que nas obras renascentistas, onde a figura humana, como no caso da Mona Lisa, por exemplo, de Leonardo, é que interessavam mais. Em vez do antropocentrismo renascentista, é o detalhe agora, que é simbólico, como eu disse, que interessa a esses artistas. Essa simbologia da roupa como sendo um distintivo social, essa mulher tão rica, tão poderosa, que vem de uma família espanhola muito rica, da realeza, e vai para a realeza de Nápoles, e agora vem para o Grão-Ducado da Toscana, juntando então 3 das casas reais mais importantes da Europa daquela época, mostra então que nesse momento a ideia de uma monarquia que se junta agora com a burguesia dos Médicis é algo que vai se solidificar. E por isso o filho, que representa a sucessão, está representado ao lado dela. E, só uma curiosidade, ela, quando chega a Florença, muito rica, muito suntuosamente vestida, ela não gosta do Palazzo Vecchio, o palácio suntuoso dos Médicis, em plena Piazza della Signoria, no centro da cidade. E ela então manda construir, ou melhor, manda comprar um palácio que havia sido feito recente, em estilo renascentista, e que está entre os mais magníficos de Florença e da Europa, que é o Palazzo Pitti. Ela achava o Palazzo Vecchio muito pobre para seus filhos crescerem. E por isso é hoje no Palazzo Pitti que estão algumas das mais belas pinturas da coleção dela, assim como seus vestidos, como esse, que foram reconstruídos, já que os originais são muito frágeis para serem expostos. Então a gente tem lá vários museus, mas dentre eles um museu que exibe as roupas, os trajes dos Médicis e das famílias mais importantes de Florença durante esse período. E esse vestido é um dos destaques. Então eu fiz aí esse à parte para que a gente entenda que durante o maneirismo aquela série de ideias de pintores da corte, de pintores que têm uma função social para representar um retrato fidedigno também persistem, porque há uma necessidade dentro do contexto histórico da época de manter essas figuras no poder, de mostrar sua riqueza também agora pelos talentos de grandes artistas como Bronzino, que são financiados pelo mecenato dos grandes monarcas ou dos grandes governantes como os Médicis de Florença. Portanto, o maneirismo faz rupturas, mas ao mesmo tempo também ele guarda certas tradições da pintura renascentista anterior. Mas na sequência agora a gente vai encontrar um artista que é pura ruptura. Talvez o artista mais bizarro, mais estranho, não apenas do maneirismo, mas de toda a história da arte do passado. Observem que Giuseppe Arcimboldo é um artista de Milão, nascido em 1527 e falecido em 1593. E ele aprendeu a pintar em Milão, mas sua pintura não teve muito sucesso na Itália. Dá para perceber que a pintura de Bronzino, anteriormente vista, agradava muito mais aos italianos do que uma pintura tão bizarra como essa que vemos agora. Mas ele vai, por isso mesmo, ser chamado para a corte de Rodolfo II, na cidade de Praga, que naquela época pertencia a um grande império. E, nesse momento, esse rei, esse imperador, aliás, que era considerado uma das figuras mais exóticas e excêntricas de toda a Europa e de toda, talvez, a história europeia, é que vai, então, se delirar com a sua arte e pedir para ser retratado por ele diversas vezes, como nessa grande obra-prima, que hoje está no Castelo Skokkloster, na Suécia, mas que foi pintada em Praga em 1591, e que traz o imperador Rodolfo II como Vertumnus, que era o deus romano dos jardins e pomares. E, portanto, ele vem representado com frutas, verduras e hortaliças, como um legítimo deus romano dos jardins e pomares, mostrando, então,
todo o prodígio da técnica extremamente realista de Artimboldo, mas, acima de tudo, da sua capacidade incrível e única de compor com imagens de frutas e verduras, sobretudo, retratos fidedignos, porque esse retrato se parece muito com os retratos que ele pintou de Rodolfo. Rodolfo era, assim mesmo, um homem bochechudo, com cabelos encaracolados, um homem forte, robusto, e ele consegue traduzir a imagem dele dentro dessa criatividade única e absolutamente onírica de representar um homem vegetal, um homem que é pura fruta e verdura. E no maneirismo a gente vê que as relações naturalistas são abolidas, como já foi dito. E por isso o resultado, muitas vezes, é uma atmosfera de sonho e irrealidade, onde os relacionamentos formais e temáticos são arbitrários. Portanto, o que vemos aí é um prenúncio já, como vemos melhor agora no detalhe, das imagens surrealistas do século XX. O surrealismo só apareceria em 1924 em Paris, mas aqui, em 1591, nós temos já o prenúncio absoluto dessas imagens onde uma coisa está no lugar da outra. Imagens assustadoras, que criam o disforme, o bizarro, o estranho e o eleva à condição de beleza. Dentro dessa ideia, nós podemos pensar, então, que foram depois os surrealistas que vão descobrir ou redescobrir a arte de Artimboldo, esse artista que teve enorme sucesso, porém lá na corte de Praga, de Rodolfo II, mas não muito sucesso na Itália. E, ao mesmo tempo, ele agora se torna festejado no século XX. Durante muito tempo ele caiu no esquecimento, e foi por essa razão que muitas dessas obras pintadas numa cidade foram parar em outras cidades, como é o caso aí dessa pintura famosa que foi pintada em Praga, do imperador, e foi parar depois num castelo na Suécia. Isso mostra que essas bizarrices, ou essas pinturas insólitas, estranhas, tinham um certo sucesso em alguns lugares, mas depois a arte que vem posterior talvez não vai ter muito apreço por elas. E isso vai acontecer, de um modo geral, com todo o maneirismo. Os maneiristas só serão realmente valorizados a partir do momento em que se valorizará as consequências do maneirismo, digamos assim, que é o barroco. O próprio barroco do século XVII, muito influenciado por essas ideias maneiristas, como veremos depois, ele também terá grande sucesso no século XVII, mas depois cairá no esquecimento no século XVIII. E só no final do século XIX, com os impressionistas e pós-impressionistas, é que se revalorizará novamente a arte de Velázquez, Rembrandt, Rubens e, só no começo do século XX, de Caravaggio, por exemplo. Portanto, esses grandes nomes da pintura do século XVII, que são os barrocos, assim como os maneiristas do século XVI, como Artimboldo, eles ficaram muito tempo ofuscados pela arte que viria depois dos neoclassicistas do século XVIII, dos pintores do rococó ou também da arte acadêmica, e que olhavam para essas produções como produções caóticas, como produções disformes, estranhas. O próprio nome barroco vai surgir daí. Essa ideia, então, de uma pérola imperfeita, que é o que significa barroco em algumas línguas antigas, é que traz, então, essa ideia de que essas artes eram muito estranhas em relação à lógica renascentista, muito estranhas à ordem, ao classicismo, e, portanto, eram anticlássicas por excelência. Essa ideia, então, do anticlássico, vista depois em retrospecto, terá um preço na história da arte, e esse preço será o esquecimento, para futuramente, a partir então dos impressionistas no século XIX, sobretudo ao longo do século XX, serem novamente revalorizadas e se mostrarem de grande, de extrema, de fundamental importância para a arte moderna do século XX e até mesmo para a arte contemporânea, se pensarmos, por exemplo, que Artimboldo influencia artistas como o nosso brasileiro Vic Muniz, por exemplo, que faz fotografias, aliás, de pessoas que são feitas também de frutos, que também são feitas de geleias, de doces, dos materiais mais variados possíveis e até mesmo de lixo. Portanto, nós temos aí já
as origens não só da arte moderna, como também da arte contemporânea. Mas voltemos a Arcimboldo, esse grande artista italiano, e vemos que magníficas são suas pinturas. Por isso eu coloco agora mais 6 obras dele, e que mostram seu jeito absolutamente único de criação, onde então ele interpretava as figuras de acordo muitas vezes com o que elas representavam. Muitas vezes essas figuras funcionavam como meras alegorias, como vemos algumas aí que representam a primavera, o fogo, o outono, etc. Mas também, como vemos na imagem central acima, um homem que é feito de livros e que realmente é o retrato de um bibliotecário da cidade de Praga, que ele conheceu e que ele representa assim, por ser um bibliotecário, um homem feito de livros. E do outro lado, uma mulher comendo uma maçã, que traz seus 11 filhos, que ela realmente tinha, no seu rosto e nos seus cabelos. Portanto, muitas vezes, o artista tentava reinventar a própria ideia do retrato, tentando trazer para o retratado características da sua própria história, da sua própria biografia, como vemos aí. Mas ele é muito famoso também por ter pintado alegorias. Algumas das mais belas alegorias desse período foram pintadas por Arcimboldo, e esta talvez seja a sua série mais famosa. Ele fez essas séries várias vezes, das 4 estações, tem vários museus da Europa, às vezes as 4 estações juntas, às vezes 1 ou 2 estações e outras dispersas por outros museus, mas o Museu do Louvre, em Paris, conserva as 4, feitas em 1573, e que estão entre as mais belas das muitas pintadas pelo artista sobre essa temática. Observamos aí, então, que o feio, o cômico e também o caricatural, lição que veio de Da Vinci, lição que veio dos estudos anatômicos e de deformações com finalidades científicas, estudadas nos desenhos de Da Vinci, chegaram agora ao apogeu. E o feio, o cômico, que não eram vistos como algo importante ou elevado, se misturam com o caricatural para criarem obras alegóricas, metafóricas, e que simbolizam, nesse caso, um tema clássico da história da arte, as 4 estações. Como vemos agora, Giuseppe Arcimboldo as pintou de forma inusitada. O inverno à esquerda e o outono à direita, que compõem essa série, trazem ao seu redor uma espécie de margem, como podemos ver, onde o artista pinta delicadamente folhagens, flores, frutos, que também dialogam com a própria imagem central, criando então um novo tipo de retrato, nunca antes praticado na arte da Renascença, e portanto mostrando que o estilo maneirista é muito diverso do estilo renascentista. A mesma coisa podemos falar do verão à esquerda e da primavera à direita, que traz então soluções muito originais para a representação. Inclusive na pintura da esquerda, do verão, na gola feita com trigo e com outras fibras naturais, o artista assina seu próprio nome e também escreve a data da própria pintura na manga. Na parte superior da manga está escrito 1573, o ano em que ele fez, aliás, essas obras. Observem ainda a delicadeza dos tons que ele vai colocando, criando também uma bela pintura que mostra que ele é um grande colorista. O uso do fundo negro, que destaca as cores claras, faz com que essas imagens se tornem ainda mais fortes e ainda mais icônicas. Voltemos à série e observamos então que Arcimboldo é, sem dúvida, um dos artistas mais extravagantes, mas ao mesmo tempo mais inusitados, não só do maneirismo, mas de toda a história da arte. Mas agora vamos dar um pulo na escultura e vamos conhecer um pouco do maneirismo na escultura, que surgirá um pouco depois e fortemente influenciado pela própria pintura, e que juntos prenunciam a arte barroca, como veremos a partir de agora. Vale lembrar que o artista Michelangelo, do qual falamos na aula anterior,
é sem dúvida um dos maiores nomes da história da escultura de todos os tempos. E Michelangelo, além de grande escultor, foi também um grande pintor renascentista. Porém, sua arte não é tipicamente renascentista. E Michelangelo viveu bastante, de 1475 a 1564. E nas últimas décadas de vida, Michelangelo vai prenunciar nas suas obras, tanto na pintura quanto na escultura, as ideias principais do maneirismo. Por isso, Michelangelo, assim como o artista Jacopo Sansovino e Benvenuto Cellini, foram sem dúvida os grandes precursores da escultura maneirista na Itália e em toda a Europa. E aí, nessas duas imagens, a gente vê à esquerda a Pietà di Palestrina, que é uma das últimas pietás de Michelangelo, e em comparação direta, em confronto direto, com um grupo de figuras do seu famoso Juízo Final da Capela Sistina. Observamos que os corpos, tanto numa como noutra, são agora bastante expressivos e não seguem mais aquelas regras, digamos, clássicas, com as quais ele pintou o mesmo teto da Capela Sistina algumas décadas atrás. E observe então que aí Michelangelo já é um maneirista. Michelangelo já está interessado na expressividade muito mais do que da fidedignidade. Portanto, não temos mais uma imitação, mas sim uma representação que visa passar todo o horror do juízo final à direita e da morte do Cristo e das súplicas que agora estão sendo feitas aí por Maria e Maria Madalena ao lado da sua imagem morta e dilacerada. E observemos agora onde estão essas imagens no famoso juízo final. Eu marquei com um X vermelho, que está no canto inferior, a imagem então dessas duas figuras, e se observarmos as outras figuras todas que estão na pintura também, elas também são todas maneiristas. O juízo final foi pintado entre 1536 e 1541. O maneirismo já estava a todo vapor acontecendo em toda a Itália. E Michelangelo abandonou aquela estética clássica com a qual ele pintou o teto da Capela Sistina e suas esculturas iniciais, como o Davi ou a Pietà, da fase da juventude, para fazer agora pinturas assim, onde os corpos não necessariamente seguem regras clássicas ou de proporção. Observem que tem corpos que, se colocados de pé totalmente, são muito maiores do que alguns outros corpos que estão representados por importância. Portanto, rompe-se com a estética tradicional da arte renascentista. As figuras flutuam. Como foi dito lá atrás, elas não conhecem o gravitas, ou seja, elas gravitam agora sobre um fundo neutro que é o próprio céu. Elas flutuam em nuvens. E cada uma tem um ponto de vista diferenciado da outra, como se estivessem sendo vistas de pontos de vista simultâneos ao mesmo tempo, e não de um ponto de vista unificado, como pensavam as formas de composição da Renascença tradicionais até então. E ao mesmo tempo, a gente, voltando à imagem, vê que a expressão está não apenas nos corpos, mas também nos rostos das figuras, e que as formas são apenas sugeridas rapidamente, com o uso ostensivo da linha nas pinturas e com o uso ostensivo da própria materialidade na escultura, e que vai aparecer muito forte nas suas três mais famosas esculturas do período final. Três pietás que em absolutamente nada se parecem com a sua famosa Pietà que vimos na aula anterior sobre a Alta Renascença. E aqui a gente vê a Pietà de Florença, de 1547 a 55 à esquerda, no centro novamente a Pietà di Palestrina, de 1555, e finalmente a última Pietà, feita no seu último ano de vida, em 1564, a Pietà Rondanini. A primeira está em Florença, a segunda também, e a última no Castello Sforzesco, de Milão. E observem que as três parecem já esculturas modernas, parecem esculturas expressionistas. E a última, sobretudo, a Pietà Rondanini, já parece obra de um escultor dos anos 20, do século 20, por exemplo, e não uma escultura feita em 1564. A ideia do non finito, do não acabado,
como era chamado pelos italianos, aparece forte em Michelangelo, mas ao mesmo tempo também, acima de tudo, a ideia de expressão, a ideia de que as formas inacabadas expressam mais do que as formas finitas. Por isso, non finito, na concepção de Michelangelo, é aquilo que abre espaço para que o espectador, digamos assim, de uma forma intelectualista, complete ou complemente essa obra na sua própria mente, ou no seu próprio sentimento, na sua própria percepção. Essa ideia é extremamente contemporânea. É muito próximo do que pensamos hoje sobre a arte contemporânea da atualidade, tantos séculos depois. Por isso Michelangelo é tão radical. E por isso não dizemos que Michelangelo é um artista tipicamente renascentista. Ele tem a sua fase renascentista, das suas obras iniciais, da fase da juventude até mais ou menos seus 45 anos, e depois disso, dos 50 anos para frente mais ou menos, ele se torna um artista maneirista. Ele vai fazer obras onde então o senso de expressividade lhe interessa mais do que a fidedignidade, que ele havia praticado com máxima qualidade em obras como a Pietà, o Moisés, o próprio teto da Capela Sistina. Ele abandona essas estéticas para agora ser o grande influenciador das novas gerações, que o imitam, inicialmente na sua fase clássica, renascentista, mas sobretudo agora, nessa fase também maneirista, como a gente vai ver na sequência. E, além dele, Benvenuto Cellini, outro grande artista de Florença, um grande ourives e também um grande escultor, que deixou uma das obras-primas mais famosas da estatuária renascentista na praça mais famosa de Florença, a Loggia dei Lanzi, onde temos uma série de esculturas famosas de grandes mestres e que está justamente em frente do Palazzo della Signoria, ao lado da famosa Galeria degli Uffizi. E essa obra, como a gente vê, é uma obra muito famosa, Perseu com a cabeça de Medusa, esculpida em 1554, é um bronze que mostra, então, a famosa história da Medusa e de Perseu. Segundo a mitologia, Perseu teria decapitado a cabeça da Medusa, seguindo uma série de estratagemas que lhe foram dados e orientados pela deusa Atena, que queria ter o poder dessa terrível criatura que tinha um olhar petrificante. E Perseu teria usado, então, do escudo que a deusa Atena lhe deu, muito polido, que era como um espelho, e refletindo então o rosto da Medusa, ele teria decapitado ela sem olhar diretamente para o seu olho, já que este petrificava quem a visse. Mas quando ele consegue fazer isso muito rápido, de forma muito astuta e muito heróica, ele também vai descobrir que ela estava grávida. E quando ele corta seu pescoço, de dentro dele vão sair o herói Crisaor e também o famoso cavalo alado Pégaso, o mais famoso cavalo alado da mitologia grega. E o que vemos aí é uma representação onde Benvenuto Cellini nos mostra o jovem altivo que está sobre o corpo decapitado da Górgona, Medusa, que desenvolve um tipo de expressão muito estranho. Com a sua mão esquerda, ela segura a sua perna, e de dentro do pescoço saem vísceras. E a cabeça ele ostenta na sua mão esquerda e pisa triunfalmente com a espada sobre ela, mostrando a vitória da inteligência, da esperteza, da forma de pensar inteligentemente sobre os males da natureza, sobre a monstruosidade da natureza. Observe então que é uma imagem de glorificação, como Davi de Michelangelo, mas ao mesmo tempo é o corpo da Medusa contorcido abaixo do seu corpo que faz dessa obra uma obra maneirista. O maneirismo, como eu disse lá atrás, ele inova na representação de temas clássicos. Muitos outros artistas tinham representado esse tema, tanto na pintura quanto na escultura, mas nenhum antes de Cellini havia representado a Górgona dessa maneira, contorcida. E essa ideia de torção, essa ideia de movimento, que também vimos já na pintura, essa ideia de deformação que acabamos de ver em Michelangelo, tanto na sua pintura quanto na sua escultura final, também agora vai influenciar os maiores artistas maneiristas.
E dentre eles, sem sombra de dúvida, o mais importante dos grandes escultores maneiristas de Florença será um artista que nasceu na França, mas que mudou-se para Florença e também mudou seu nome, de Jean Boulogne para Gian Bologna, em italiano, como veremos agora, e que deixou algumas das maiores obras-primas da história da escultura desde o Renascimento para cá. Observem aí Jean Boulogne, que muda seu nome depois para Giovanni da Bologna, e com o passar do tempo aproximou-se esse nome, redondou-se num único nome, Gian Bologna. Gian Bologna, que nasce em Flandres, próximo da França, em 1529, e depois morre em Florença, em 1608, esculpiu várias obras-primas nesse período. Dentre elas, talvez a mais famosa seja o Rapto da Sabina, de 1581 a 82, obra-prima máxima do artista, também exposta na Loggia dei Lanzi, essa famosa praça coberta onde se exibem várias esculturas famosas da Renascença e do maneirismo italianos. E a gente vê então que a cena mostra então um romano raptando as Sabinas, seguindo uma história mitológica que fala que os romanos teriam que ter raptado essas mulheres para que a sua civilização crescesse, já que havia poucas mulheres na Roma antiga, e por isso o rapto das Sabinas foi fundamental para que houvesse as descendências de romanos e que Roma virasse essa grande cidade, capital do mundo, cidade eterna como ela foi. Portanto, um mito diretamente ligado à fundação da cidade, e que ele representa de uma maneira completamente inovadora. Muitos artistas também já tinham representado esse tema clássico, mas agora ele representa de uma maneira completamente teatralizada. E essa é a grande diferença. Tudo é falso, tudo é artificial na cena, como se pode ver. E ao mesmo tempo é de uma expressividade gigantesca. E mais do que isso, é um tipo de escultura que não tem um ângulo único de observação. Por isso, na primeira imagem, eu mostro um ângulo. No detalhe, eu mostro outro ângulo, que revela coisas que não vemos naquele primeiro ângulo, como as nádegas e o pé da jovem Sabina sendo raptada pelo jovem romano. Mas também aqui a gente vê nesses outros detalhes imagens impressionantes, tanto da qualidade técnica do grande artista Gian Bologna, como da inovadora expressividade contida na capturação do próprio movimento, como estamos vendo. A sensualidade também é muito importante. Observem que o jovem romano crava seus dedos da mão direita nas nádegas da própria jovem Sabina, que ele está raptando, e criando uma imagem extremamente sensual, que depois, mais à frente, na próxima aula, veremos também se repetir depois na arte de Bernini, o grande escultor barroco, que deve muito a Gian Bologna, sem dúvida. E observem também a musculatura das figuras. O estudo de anatomia feito pelos renascentistas do passado, sobretudo Michelangelo na escultura, levam agora Gian Bologna a ser um artista que rivaliza com Michelangelo, porque ele vai além do estudo somente das formas anatômicas, mas ele também introduz um movimento novo, um movimento quase aéreo da escultura sólida de mármore. E por isso eu mostro agora várias imagens em ângulos distintos, como se estivéssemos girando em torno da obra. E é necessário que ela esteja exposta assim como está na Loggia dei Lanzi, em Florença, uma praça pública fechada, semi-aberta, em frente à praça principal, onde podemos então circular em torno da imagem, trazendo a famosa ideia italiana que um grande artista e teórico daquele momento, chamado Giampaolo Lomazzo, teria descrito a partir de algumas obras de Michelangelo, onde ele observou então a famosa figura serpentinata, ou seja, a ideia de uma forma serpentinada, como se estivéssemos girando em eixos helicoidais em torno da forma, para que pudéssemos apreendê-la não apenas de um ponto de vista unificado, como seria a arte da Renascença clássica, o Davi de Michelangelo, por exemplo. Ele é melhor visto de frente,
Não interessa tanto a visão lateral, ou a visão aérea, ou a visão de baixo para cima, ou a visão de costas. Aqui o artista tenta colocar todos os pontos de vista ao mesmo tempo e solicita a nós, espectadores, que giremos em torno da obra, para que possamos capturar os diversos detalhes a cada ponto de vista diferente. Essa ideia, então, de figuras serpentinadas ou serpentinatas em italiano, é uma ideia que vem, a princípio, de Michelangelo, mas que agora Giambologna levou à milésima potência, de uma maneira que Michelangelo nunca tinha feito, e, portanto, superando o mestre nesse aspecto específico. E, ao mesmo tempo, trazendo para todas as suas obras futuras essa ideia que vai aparecer muito forte depois no Barroco, sobretudo com Bernini, o maior de todos os escultores barrocos e que tem uma grande influência de Giambologna e da escultura maneirista de um modo geral. Vamos ver outras obras de Giambologna que são magníficas também, tanto quanto esta, e vamos entender agora que suas figuras também aspiram agora à levitação. Elas não conhecem o gravitas, como falamos lá atrás. Elas não estão ligadas àquela ideia de solidez terrena, mas elas querem voar. E por isso ele escolhe temáticas onde também isso é possível fazer com suas figuras. E nesse caso é o deus Mercúrio, conhecido na mitologia grega como Hermes. Era filho de Zeus e era o mensageiro divino. Por isso ele tinha que ser muito rápido. Ele tinha que voar pelos céus da Grécia numa grande velocidade para levar as mensagens de seu pai Zeus para outros deuses e também para os homens. E por isso ele é representado de uma maneira absolutamente inovadora por Giambologna. Ele é representado equilibrando-se apenas sobre a ponta do pé esquerdo. A ponta do pé direito está inclinada e sugere uma forma diagonal que contrapõe-se ou harmoniza-se com a sua mão direita, também inclinada. Os dedos são muito expressivos, como nas figuras de El Greco, e também de Parmigianino, que vimos lá atrás. E o domínio técnico, tanto da musculatura, da anatomia, do conhecimento da forma humana, é impressionante. Mas o que chama muita atenção, como podemos ver à esquerda, na obra mais famosa, a escultura do Museu del Bargello, em Florença, onde estão as melhores esculturas da Renascença na cidade, assim como nas cópias espalhadas por diversos museus do mundo, como as duas que estão acima do Museu do Louvre, em Paris, temos então um vento que aparece soprando essa figura para que ela possa alçar voo. Observe então que é a imagem de uma cabeça de um menino com bochechas muito fortes, um menino rechonchudo que está inflando o seu rosto, a sua boca, para soprar sob os pés do deus Mercúrio para que ele alce voo. Isso é de uma criatividade impressionante. Na verdade, é muito impressionante pensar que um artista daquela época, século XVI, pôde conceber então o vento materializado dessa forma, sob a forma de uma cabeça de criança que sopra violentamente para que essa escultura em bronze adquira leveza. Portanto, temos aí um paradoxo. A escultura pesada de bronze tradicional da Grécia Antiga, da Roma Antiga e mesmo da Renascença anteriores, agora alça voo, agora levita. E isso por uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito inteligente e criativa de representação, que, como eu disse, é característica da arte maneirista, a inovação na forma de representar temas clássicos, e que aparece não só nas esculturas, como também em muitas pinturas do período. Na sequência agora, vemos outra obra magnífica, também da Loggia dei Lanzi, do grande Giambologna, Hércules e Nesso. Esculpida entre 1599 e comecinho do século XVI, é uma belíssima escultura em mármore, uma das mais belas também de toda a história da arte. E observamos aí que temos uma luta terrível que está sendo travada entre o maior de todos os heróis da mitologia grega, o grande Heracles na Grécia, ou Hércules na Roma Antiga, e que agora está lutando com um terrível centauro Nesso. E Nesso aí agora é metade cavalo, metade homem, segundo a mitologia, tanto grega quanto romana, e a forma como ele
representa essa cena, é necessária também que a gente veja de diversos ângulos. Por isso eu coloco um ângulo principal aqui à esquerda e outro ângulo distinto na Loggia dei Lanzi, com a vista da própria Praça della Signoria lá fora, onde estão aquelas esculturas anteriormente vistas também ao lado dela, e onde a gente observa a cauda desse centauro esvoaçante, as patas em diagonal, flexionadas, o corpo fazendo um movimento também serpentinato, e toda a cena tem uma violência teatralizada. Os movimentos são calculados para serem belos, para serem expressivos. E a dor que Nesso está sentindo, com Hércules, o Todo-Poderoso, que está ali batendo, então, é, sem dúvida, um dos mais belos momentos de representação dessa cena de toda a história da arte. E por que isso está acontecendo? Precisamos voltar novamente à mitologia. A mitologia é fundamental para entender a história da arte. Por isso também gostaria de relembrar rapidamente que nós temos um curso inteiro de mitologia grega, que está disponível aqui na Ideia Casa de Cultura. Para aqueles que não conhecem a história da mitologia grega ou que conhecem pouco, nós temos então um curso bastante completo que vocês podem encontrar mais informações no site da Ideia Casa de Cultura, onde eu detalho profundamente esses mitos mais importantes, inclusive esse do grande herói Heracles, ou Hércules, com seus 12 trabalhos. Mas essa história com Nesso não se refere a nenhum dos 12 trabalhos. Ela acontece depois do herói já ter feito os 12 trabalhos. E depois disso ele fez várias outras façanhas incríveis. E uma delas foi a de seduzir várias mulheres. Mas nesse momento ele tinha seduzido a bela Djanira. E Djanira era uma jovem que estava apaixonada pelo herói, e eles têm que atravessar um rio. E nessa travessia, o herói, na verdade, resolve atravessar a nado, até para impressionar a sua parceira. E ela é conduzida pelo barqueiro, que era Nesso, esse centauro que estava ali fazendo a travessia de todas as pessoas que tinham que cruzar aquela margem do rio. E o herói confiou em Nesso a sua amada, e ela foi então montada nele atravessar o rio. Porém, no meio da travessia, Nesso resolveu violentar Djanira. E quando então o herói acabou descobrindo isso, Hércules ficou então furioso e teria então matado esse terrível entidade mitológica, que é chamada de centauro, que seria o Nesso. E aí a história é muito longa, ela se desdobra em várias coisas que eu não vou contar aqui agora, obviamente por questão de tempo, mas que, como eu disse, vale a pena descobrirem no curso de mitologia. Voltando à escultura, vemos então novamente que se trata de um momento glorioso da história da estatuária, sobretudo com Giambologna. Voltando aí rapidamente algumas das suas mais belas imagens, vemos então o único artista que talvez consiga rivalizar com Michelangelo nesse período e que leva a expressão da escultura de Michelangelo às últimas consequências, prenunciando já o outro grande escultor da história da escultura recente, que foi Bernini, que seria muito influenciado por ele. Bom, e agora, chegando ao final, na terceira parte da nossa aula, vamos conhecer uma outra grande questão fundamental para se compreender melhor o maneirismo. Novas luzes e perspectivas, intelectualismo e artificialismo na estética maneirista. Observem essas linhas. Elas são importantes porque elas demarcam os dois pontos de fuga dessa composição e sobre os quais falaremos daqui a pouco. Porém, antes, vamos ler um pequeno trecho de um resumo que eu fiz para compreendermos melhor essa ideia. O maneirismo rompe com a unidade espacial da Renascença, com diferentes pontos de vista coexistindo e com a ausência de uma hierarquia lógica nas proporções das figuras. Isso quer dizer, então, que vamos ter não mais um ponto de vista único, como tínhamos nas imagens renascentistas, de perspectiva, mas sim
pontos de vista diferentes ao mesmo tempo. E a mesma coisa vale para a ausência de hierarquia nas proporções. Figuras maiores não necessariamente têm que estar na frente agora, mas de acordo com o que o artista quer valorizar enquanto expressão. Portanto, rompe-se com a ideia de proporção, uma das ideias mais importantes elaboradas pela Renascença. Às vezes, por isso, a cena principal é posta à distância e elementos secundários são privilegiados no primeiro plano, ou seja, há uma inversão da forma tradicional de representação renascentista. Muitas vezes, a cena principal, como vai acontecer nessa composição, a figura de Jesus Cristo e Maria, que são os personagens principais dessa cena, estão quase desaparecidos ou escondidos no meio de centenas de personagens, como veremos. Além disso, nota-se também uma tendência ao horror vacui, expressão latina que quer dizer aversão ao vazio, horror ao vazio. Portanto, há uma profusão de elementos decorativos que passam a adquirir grande importância na composição. E, além de tudo isso, há também um senso de experimentalismo no tratamento de temas tradicionais, como já foi dito, com a intensificação do drama, com o uso de referências literárias e citações de outros autores. Essa questão final das referências literárias e da citação a outros autores, elas têm a ver com o intelectualismo que marca esse período. Lembremos que os artistas da Renascença, desde Da Vinci, já haviam proclamado essa ideia de o artista não ser um mero artesão, mas de o artista ser um intelectual. Da Vinci dizia, arte è cosa mentale, ou seja, arte é algo mental, é algo da mente, é algo intelectual. Michelangelo corroborava com ele, dizendo, eu não pinto com as mãos, eu pinto com o cérebro. Portanto, o intelectualismo já estava premente nas figuras principais da própria Renascença. E agora ele adquire um apogeu na obra dos maneiristas, que são artistas que leem os clássicos, que conhecem bem a mitologia, como já percebemos nas obras até então vistas, que conhecem a história, que conhecem também as formas de representação clássicas e que também sabem exatamente como inovar nessas formas, porque tem um domínio teórico muito grande. Nessa época está surgindo a primeira academia na Europa, na cidade de Florença. E ali já se estuda não apenas o desenho e a pintura, como também as bases teóricas. Ou seja, a história da arte, do que até então era conhecido como história da arte, pelo menos, ou seja, a arte dos grandes mestres. Se estudava também a arte greco-romana, dentro do que se conhecia dela, obviamente, na época, e também a mitologia greco-romana, fundamental para essas representações, além, obviamente, da própria história da Bíblia, fundamental para que os artistas possam representar as temáticas religiosas, tanto nas igrejas quanto nas várias encomendas que eles recebem dos nobres e dos burgueses, agora os grandes encomendantes, os grandes mecenas da Renascença. Mas esse caráter intelectualista também está ligado à citação dos clássicos escritores latinos que agora são lidos e conhecidos com maior frequência. Virgílio, sobretudo, mas também Cícero, mas também outros grandes nomes da literatura, da filosofia romana, são frequentemente citados, assim como também outros autores clássicos de até então. E tudo isso traz uma pintura renovada em diversos aspectos, tanto na temática, quanto na forma experimental de representação, quanto nas novas técnicas introduzidas, quanto também na concepção da própria ideia da pintura, como veremos agora, analisando essa obra magnífica, que é uma das pinturas mais impressionantes já feitas e que a grande obra-prima é de um dos maiores pintores venezianos do maneirismo, que vamos conhecer agora, Paolo Veronese, e que é intitulada As Bodas de Caná, pintada ao longo de vários meses, entre 1562 a 63, é a maior tela do Museu do Louvre, com quase 10 metros de comprimento por quase 7 metros de altura. É uma das maiores pinturas de toda a história da arte.
e por isso falar dela não é fácil. Eu demoraria muito tempo, uma aula inteira seria pouco, na verdade, para falar de todos esses muitos personagens aí que passam de 100 nessa composição. Mas vamos focar naquilo que nos interessa apenas para uma compreensão mais rápida e sucinta do que essa tela representa para a história da arte e para o próprio Museu do Louvre. O artista é Paolo Cagliari e era chamado de Veronese, porque nasceu na cidade de Verona em 1528 e ali faleceu em 1588. Porém, morou sobretudo em Veneza, que está muito próxima. E esse artista é um dos maiores gênios da arte maneirista. Deixou telas magníficas por toda parte onde ele passou, e essa tela, infelizmente, foi pintada para um refeitório do mosteiro beneditino, projetado pelo grande arquiteto de Veneza renascentista chamado Palladio, na ilha de San Giorgio Maggiore, uma das principais ilhas de Veneza. Até 1797, essa tela imensa ficou no refeitório desse mosteiro. Porém, Napoleão Bonaparte, como todos sabem, invadiu a Itália e Veneza e levou várias obras para a França, dentre elas essa tela magnífica, que até hoje, apesar das muitas reclamações dos italianos, não foi devolvida. Uma das piores histórias sobre essa ideia de obras que não foram devolvidas na história da arte. Mas em 2007 foi feito um facsímile digital em tamanho natural que hoje está instalado lá nesse mosteiro beneditino na ilha de San Giorgio Maggiore, que parece muito com a pintura original. De qualquer maneira, a pintura ela tem 1,5 toneladas, mesmo sendo um óleo sobre tela. A tela a princípio é leve, mas a estrutura gigantesca para suportar uma tela desse tamanho acaba pesando muito. E ela está no acervo do Louvre desde 1798, desde quando Napoleão a levou. É uma das grandes obras-primas do Louvre e essa pintura é muito famosa porque ela está na sala da Mona Lisa. A Mona Lisa está exatamente de frente para ela. Foi uma estratégia da curadoria do Museu do Louvre para que as pessoas que só querem ver a Mona Lisa também vissem que o Louvre tem outras telas magníficas, inclusive a maior de todas desse fantástico museu, que é um dos maiores e mais famosos do mundo, e que está na parede exatamente oposta. Porém, infelizmente, a grande maioria só se preocupa com a Mona Lisa e fica de costas para essa obra-prima magnífica, que a gente vai conhecer melhor agora em detalhes. Voltamos a ela e vemos então que a cena se passa numa tradicional casa veneziana, com uma balaustrada muito elegante no centro da composição e que divide-a em 2 partes. A parte de baixo, onde está acontecendo uma grande ceia, ou melhor, uma ceia em comemoração às bodas, que ocorreu, segundo a Bíblia, na cidade de Caná. E nessa ceia a gente tem uma história muito importante do Novo Testamento. Jesus Cristo teria feito ali o seu primeiro milagre, já que ao chegar ali como convidado, ele e outras pessoas perceberam que havia acabado o vinho. E ele então teria pedido às pessoas que enchessem as ânforas, os vasos de vinho, de água aliás, e ele teria transformado a água em vinho, o famoso mistério da transubstanciação dos líquidos. E essa cena é trazida para o tempo em que a obra foi pintada, meados do século XVI, e também para a cidade de Veneza. Portanto, os artistas italianos são muito interessados nessa busca de contemporaneizar as cenas sagradas. Desde muito tempo que isso é praticado, desde o início da Renascença, como Masaccio, por exemplo, e agora a gente vê Veronese fazendo o mesmo. Ele ambienta então em Veneza, inclusive mostrando os magníficos edifícios renascentistas construídos na cidade pelo grande arquiteto Palladio, que também havia construído esse mosteiro beneditino, para onde essa enorme tela foi encomendada originalmente. E a tela magnífica traz personagens, todos eles em tamanho natural, e ao mesmo tempo mais de 100 deles,
que se aglomeram em torno da mesa, onde está Jesus Cristo ao centro. Ao lado direito dele estará a Virgem Maria, que veremos no detalhe, mas que, olhando assim, rapidamente, a gente quase não os enxerga. Eles estão muito misturados a essa grande quantidade de personagens que cada um parece olhar para uma direção distinta. E cada um parece contorcer seu corpo, movimentar-se também em direções variadas, criando um grande dinamismo que contrasta com a solidez renascentista da arquitetura da cidade de Veneza e do arquiteto Palladio ao fundo. Observem que, na verdade, embora a cena pareça centralizar a figura do Cristo, a figura dos noivos, que são os responsáveis por essas bodas, estão à esquerda. São os primeiros no canto inferior à esquerda da composição, como veremos agora nos detalhes. Aí estão os noivos, ela vestida com a roupa suntuosa branca, com detalhes em ouro, ele com uma roupa alaranjada, com as mangas azuis, estão na ponta da mesa e não no centro da mesa como deveria, mas uma ousadia dos artistas maneiristas. E Maria e Jesus é que presidem, então, essa ceia, ou esse jantar, ou esse banquete. Enquanto isso, nós temos um grande número de figuras pertencentes a diversas classes sociais, com roupas as mais diversas, cores diversas e em movimentos igualmente diversos, tanto na mesa como fora dela. E, além disso, na balaustrada acima também, uma série de ações estão sendo desenvolvidas por outros personagens. A cena mistura também animais, como podemos ver, diversos cães comendo junto com os homens nesse banquete tão suntuoso. Mas também temos algumas novidades. Alguns dos 7 pecados capitais, por exemplo, estão presentes na cena. A vaidade de alguns, a avareza de outros, a inveja, a gula daqueles que só querem comer e também a preguiça daqueles que nada querem fazer. Portanto, há aí também uma certa admoestação aos 7 pecados capitais, que, segundo a religião cristã, são perigosos, desvirtuam o homem. E, portanto, ele usa de uma cena que é sobre milagres para falar de outro tema, que são os pecados capitais, e de diversos outros, que, como eu disse, poderíamos falar horas e horas sobre essa pintura, e que não é o objetivo aqui agora. Mas observem aí também, nessa imagem, que aparece uma figura que está agora já usando do milagre do Cristo, usando essas ânforas que estão no canto inferior à direita e colocando num cálice que será servido à mesa com essa água das ânforas já transformada por Cristo em vinho, com o milagre da transubstanciação. E lá no fundo, figuras desenvolvem também uma série de outras ações, todas elas muito simbólicas. Um homem parece cortar a carne de um cordeiro, que cai sobre um vaso e que também lembra o derramamento de sangue do cordeiro místico, associando novamente, simbolicamente, a ideia do Cristo como Salvador. E o que nos interessa mais na composição está no centro da cena. Nesse detalhe podemos ver muito bem que Veronese colocou no centro da composição, bem à frente do Cristo e da Virgem Maria, as figuras dos 3 maiores pintores de Veneza. Ele próprio, à esquerda, com uma roupa branca, muito imponente. No centro, Tintoretto, que era o grande pintor maneirista da época, que vamos conhecer daqui a pouco, e Tiziano, o grande mestre renascentista, que deve ter sido professor e mestre de ambos. E, além disso, ele se repete. Na figura à direita, vemos o Veronese II. Ele usa de novo a sua forma física para representá-lo agora como outro personagem da própria cena, em outra pose. E os 3 músicos, que são os 3 maiores pintores de Veneza, estão tocando. E lembremos que Tintoretto era um grande músico, ele gostava muito de tocar, então faz sentido Veronese colocá-lo ali, junto com os outros pintores. E temos também uma ampulheta do tempo, que está nos lembrando aí que todas essas questões da vaidade
dos prazeres humanos, incluindo a própria música, a comida, o vinho que está sendo bebido, as danças que estão sendo feitas, etc., tudo isso é passageiro. Tudo isso pode deixar o homem na expectativa de uma vida somente terrena, quando a verdadeira vida está após a morte. Portanto, a cena é totalmente simbólica, mas a construção e a qualidade da pintura, as cores utilizadas, o dinamismo da composição, os detalhes impressionantes são também um indício, como a gente vê agora, do horror vacui, ou seja, do horror ao vazio, do qual falamos agora há pouco. Nas composições maneiristas e sobretudo depois no barroco, o horror vacui é levado às últimas consequências. Nada pode ficar vazio. Tudo tem que ser preenchido por uma série de elementos. Elementos que muitas vezes pequenos detalhes que vão ocupar funções simbólicas. Mas além disso, a composição é muito complexa e uma análise breve dela nos mostra que foi criada uma perspectiva linear que divide a cena em duas, ou melhor, em dois pontos de fuga simultâneos, sendo que nessa inteligente técnica foi utilizada para aumentar o campo de visão e colocar todos 130 personagens na cena. São 122 pessoas, mais 6 cachorros, mais um gato e um papagaio. E além disso, nós temos também aí duas passagens bíblicas acontecendo, duas épocas diferentes, a época do Cristo e a época do artista, agora em Veneza no século XVI, os dois mundos, o celestial, o sagrado, e o terreno e profano, que parecem juntos. O mundo sagrado está além de tudo isso, está nesse céu azulado, que parece prenunciar uma passagem para um tempo melhor, um tempo aberto. E o mundo mundano é perigoso, é puramente vaidoso, é puramente ligado à celebração dos prazeres e dos pecados, como podemos ver na composição. E por isso o artista divide em dois momentos. O momento das figuras abaixo do Cristo tem um ponto de fuga central, exatamente na cabeça do Cristo, que é o P2, nessa imagem, que está sendo cortada pela linha do horizonte, a linha onde o nosso olhar termina. E as linhas brancas que estão vindo aí vão criar um outro ponto de fuga, distinto desse ponto de fuga de linhas amarelas, que seria o P1, cujo ponto de fuga está mais acima, próximo da arquitetura de Palladio ao fundo. E observe então que o resultante dessas linhas, para onde convergem todos os elementos arquitetônicos das mesas e das direções de tudo, tem, na verdade, uma forma que parece criar uma forma perfeita, de um losango no centro da composição. Portanto, as ideias da Renascença, as ideias de planejamento, de intelectualismo, são levadas à última consequência, mas de uma forma brilhante, porque dois pontos de fuga distintos convivem ao mesmo tempo, separando os dois grupos, aqueles que estão mais próximos de Jesus e da Virgem Maria abaixo, e aqueles que estão fazendo ações outras, que simbolicamente podem remeter ou não a esse tempo que está ocorrendo aí na cena principal. Porém, a própria cena secundária tem alguns elementos que também são tão importantes quanto esses que ocorrem na cena principal. Como já foi dito lá atrás, o maneirismo gosta muito de fazer uso dessa estratégia. Mas, além disso, a gente vê que o mundo celestial traz um céu azul com nuvens brancas, pássaros e edifícios clássicos de Palladio, como já foi dito. Mas uma nova simbologia aparece em cima dessa torre branca, 3 pássaros sobrevoando o mundo, representando a Santíssima Trindade. Enquanto que no mundo terreno, em vermelho abaixo, é um banquete com pobres e ricos, nobres, santos da igreja, bufões, animais, etc. Portanto, nós temos aí uma composição extremamente complexa, não só do ponto de vista da composição, da representação espacial, da dissolução de uma série de ideias, como vimos, da Renascença anterior, para criar, então, novas formas de pensar a espacialidade da tela e de representação das figuras. E, além disso, ideias extremamente complexas, cenas simbólicas estão por toda parte ao longo dessa grandiosíssima composição tão magnífica, obra-prima
desse grande artista Paulo Veronese e obra-prima máxima também do maneirismo de Veneza. Mas para terminar agora, vamos chegar a outro grande nome que é imprescindível quando se fala do maneirismo e que também já foi representado nessa maravilhosa tela do Louvre, que é Il Tintoretto, talvez o maior de todos os pintores maneiristas. Na minha opinião, sem dúvida, Tintoretto é aquele que fez as revoluções mais fortes, mais impressionantes de todos esses que nós vimos até agora na pintura, pelo menos. Jacopo Robusti era o seu nome, mas pelo fato de que seu pai era um tintore, em italiano, aquele que tingia seda, ele foi apelidado de Il Tintoretto, em italiano, o tintureiro filho. E, portanto, então, é esse nome que a história da arte vai reservar a ele. Tintoretto, que nasce em Veneza em 1518 e viveu até 1594. Essa é uma das suas últimas grandes obras, pintada nos 2 últimos anos de vida, e é talvez sua obra máxima. A Última Ceia, que apresenta, então, uma composição tipicamente maneirista, com luzes completamente inovadoras, com um jogo forte de chiaro-escuro, que leva as ideias de Da Vinci às últimas consequências também, mas, acima de tudo, uma obra que usa 2 perspectivas laterais simultâneas. A perspectiva da mesa central, onde está Jesus e os seus discípulos, e a perspectiva dessa outra mesa lateral à direita, onde estão figuras que parecem servir aquelas figuras que estão na mesa principal. E, ao mesmo tempo, a cena é muito escura. A cena também tem pontos de luz que são iluminados de forma arbitrária, ou seja, não temos uma claridade relativa, não temos uma iluminação central, uma luz de meio-dia, por exemplo, como era típico nas telas da Renascença italiana, mas uma iluminação que provém dessa pira ou luminária de fogo que está à esquerda, no centro, no alto, antes de Jesus, mas também da luz que emana do próprio Cristo e de uma série de outras luzes arbitrárias que brilham em alguns detalhes ou partes dos corpos ou de alguns outros elementos que o artista ilumina a seu bel prazer, de forma arbitrária, portanto não seguindo as convenções da Renascença mais uma vez. E temos também anjos que flutuam no espaço, anjos que parecem ser produzidos pela própria luminosidade ou pela própria fumaça do ambiente, anjos fantasmagóricos que incendeiam a cena de uma certa visão de sonho ou de uma certa visão assombrante, onde luzes e sombras se chocam veementemente. É um óleo sobre tela gigantesco, com 5,68 metros de largura por 3,65 de altura, obra-prima da igreja de San Giorgio Maggiore, uma das mais belas e maiores igrejas de Veneza, e agora vamos ver 2 detalhes dessa magnífica composição, onde percebemos o cuidado de Tintoretto ao representar esses personagens, as torções que eles desenvolvem, sobretudo essa mulher que está servindo vinho ou algumas outras coisas para os outros personagens da mesa lateral, as figuras dos anjos que levitam, que não parecem conhecer o gravitas, como falamos lá atrás, da Renascença, e o contraste violento de luzes e sombras que faz a composição ficar bastante teatralizada, como uma cena iluminada num palco de teatro, e não uma cena natural. Tudo bem que se trata de uma cena noturna, aparentemente, mas a forma como o artista pinta os raios que saem do Cristo o destacam sobre todas as coisas. Porém, quando vemos a composição, que é gigantesca, o Cristo não é o elemento principal. Ele é um dos elementos principais, porque a luz também, os anjos, essa mulher que serve e tantos outros personagens chamam tanta atenção quanto ele. Tudo é interessante nessa cena e que parece colocar o espectador dentro dela. Já que todos os personagens estão em tamanho natural, é como se pudéssemos adentrar essa cena pintada para um refeitório
como Da Vinci havia feito com a sua Santa Ceia para o refeitório de Milão, agora Tintoretto faz o mesmo para um refeitório beneditino de Veneza. E por isso é necessário comparar essas duas cenas. O maneirismo de Tintoretto acima com a Renascença, a alta Renascença de Leonardo da Vinci na sua última Santa Ceia de Milão. Observe então que na ceia de Da Vinci, da Renascença, a composição é central. A perspectiva se centra em torno da cabeça do Cristo, que preside a cena, onde tudo é organizado, onde tudo está no seu devido lugar. A claridade é absoluta, parece uma iluminação ideal que está por igual sobre todas as figuras. Em oposição, o maneirismo de Tintoretto mostra a mesa lateral com duas perspectivas laterais ao mesmo tempo, como eu já disse, e também com figuras fortemente contorcidas, dinamicamente em movimento. E, ao mesmo tempo, um claro escuro que perturba a composição, onde não podemos muito bem divisar certas figuras das outras ou as últimas mais próximas do fundo, do próprio fundo da tela. Portanto, não sabemos mais a dimensão desse espaço, diferente do espaço de Da Vinci, que é um espaço fechado, onde sabemos o seu limite. Na arte do maneirismo, o deslimite é que é colocado em cena. Portanto, está aí uma bela comparação entre a arte do maneirismo e a arte da Renascença, que mostra claramente a diferença entre esses dois estilos fundamentais e que nos dá um pouco da ideia do prodígio genial da arte desse grande mestre que foi Il Tintoretto. Vamos finalizar agora com suas últimas obras, que eu vou mostrar mais rapidamente para que a gente entenda como ele levou essas ideias às últimas consequências. Vemos aqui agora outra obra-prima dele, que está na Pinacoteca di Brera, em Milão, A Descoberta do Corpo de São Marcos, que traz novamente uma perspectiva lateral, onde mostra uma história que é muito acreditada em Veneza, mas que até hoje não temos nenhuma prova, de que as relíquias compradas pelos venezianos no passado, na Idade Média, do corpo de São Marcos, que teriam sido enterrados onde está hoje a Basílica de São Marcos, na praça de mesmo nome, no centro da cidade, teria sido encontrado, depois de perdido durante séculos, num dos pilares da construção. E por isso o corpo está sendo descoberto aí, e é nesse momento que se descobre o corpo que se inicia a grande construção da atual Basílica de San Marco, uma das mais belas igrejas do mundo, na cidade de Veneza. E olha como ele mostra a cena. As personagens estão todas chocadas, assustadas, por terem descoberto essa relíquia, esse corpo do padroeiro da cidade de Veneza, mais importante, justamente num pilar da própria igreja, e que teria levado a cidade a construir uma das mais belas igrejas do mundo, a famosíssima Basílica de mesmo nome. A cena também tem esse mistério do claro-escuro, tem essa perspectiva lateral, sobretudo forte, no corpo de São Marcos, que está à esquerda, no chão, em perspectiva lateral e aérea ao mesmo tempo, de uma forma difícil de representação e que o artista domina à exaustão, ou à perfeição. Assim como vamos agora finalizar com algo muito raro e que poucas pessoas conhecem e que eu pessoalmente gosto muito, que é um dos lugares mais deslumbrantes de Veneza e que infelizmente poucos turistas conhecem e que eu sugiro a todos que quando visitarem a cidade não deixem de incluir no seu roteiro. A Scuola Grande di San Rocco, que é conhecida como a Capela Sistina de Veneza. Trata-se de um dos lugares mais imponentes de toda a história da arte. Assim como a Capela Sistina do Vaticano, obra-prima de Michelangelo e de outros artistas, essa obra também é uma obra coletiva de vários artistas, que é feita então nessa escola, que em italiano da época não quer dizer um colégio, uma escola, um sistema, um educandário, nada disso. Trata-se de uma confraria de leigos, onde se praticava, por exemplo, a caridade, onde se arregimentava posses e outras coisas para o bem do cristianismo e dos pobres e desfavorecidos. E em Veneza tem várias dessas confrarias. No entanto, essa era a mais rica, a mais suntuosa de todas as ordens leigas da cidade. E construíram então essa magnífica construção, que eu vou mostrar agora em detalhes, rapidamente, e o grande artista convidado para decorar foi Il Tintoretto, que nos deixou mais de 60 telas
dentre elas algumas das maiores pinturas de Veneza e da sua própria obra. Obras magníficas, e que vamos conhecer agora nessa estrutura magnífica que é esse salão principal. Aqui ele visto em outro ângulo, distinto desse primeiro que vimos, e que fica no segundo andar. Fantasticamente bem decorada, com mármores italianos no piso, e também acima a gente vê então esse teto com telas coladas no teto, com medalhão de madeira magnífico, que também é entalhado e depois trabalhado com folha de ouro. A gente vê também já nas paredes algumas das belíssimas telas feitas especialmente para esse local pelo grande Tintoretto. E aqui mais uma outra visão desse amplo salão principal da Escola Grande de San Rocco. E aqui está ela, essa confraria fundada em 1478 e que agora, no século XVI, é a mais rica e poderosa de Veneza e que existe até hoje. Está em pleno funcionamento na cidade, na Piazza dei Frari, que é uma das praças não muito centrais de Veneza, mas que naquela época eram muito importantes na cidade. Segundo a tradição, após participar por pouco tempo da oficina de Tiziano, o grande nome da arte renascentista de Veneza, Tintoretto já era um mestre independente com apenas 20 anos de idade. Ele não teria tido uma formação clássica, portanto. Passou pouco tempo com Tiziano e o próprio já teria dispensado ele, porque ele já sabia fazer tudo. E por isso, antes de vincular indissoluvelmente seu nome à Escola Grande de San Rocco, onde trabalhou por mais de 20 anos, de 1564 a 1588, Tintoretto já havia se estabelecido com inúmeras obras-primas na cidade. Na escola, ele pintou mais de 60 telas, com episódios do Antigo e do Novo Testamento, como vamos ver agora nos detalhes. O teto principal tem uma tela oval, magnífica, que mostra a apoteose de São Rocco, ou São Roque em português. E mostra aí como que ele pintou para que a pintura fosse vista de baixo para cima, numa perspectiva propositalmente pensada dessa maneira, criando uma cena muito forte, muito impactante, profundamente expressiva ou maneirista, como já dissemos lá atrás. Depois a gente vê à esquerda Santa Maria Maddalena, uma obra-prima também da escola e que traz então a santa numa pose inovadora. Ela está representada agora no campo e não ao lado de Cristo. E o claro escuro da cena prenuncia as paisagens românticas dos séculos 17 e 18, que viriam depois na arte holandesa, por exemplo. O claro escuro é levado à última consequência e também agora na imagem à direita, a ascensão do Cristo, que triunfa aos céus, e a imagem é muito turbulenta, é muito forte, parece uma explosão de claros escuros com figuras contorcidas, magistralmente bem pintadas. São obras gigantescas, com mais de 5 metros de comprimento, e a grande obra-prima, talvez, da escola de San Rocco seja essa magnífica Anunciação. Pintada entre 1583 e 1587, é uma das maiores obras-primas do artista. E traz, como a gente vê, uma composição também com mais de 5 metros de comprimento, onde a Virgem Maria está nos seus aposentos, uma casa veneziana muito suja, muito pobre, como percebemos aí nos tijolos descascados, as colunas quebradas, sem porta, sem parede, e ela está ali sentada próxima de uma mesa e de repente vem dos céus, desse mundo caótico lá de fora, que é o mundo terreno, uma explosão de anjos que agora acompanha o anjo principal, o anjo Gabriel, que voando com vestes esvoaçantes vem anunciar a ela que ela está grávida. E ele aponta com a sua mão direita um pássaro dourado agora, que está muito iluminado e que está refletindo sobre a cabeça de Maria, que também tem um halo iluminado, por ser a escolhida por ele para ser mãe do seu filho Jesus. A cena, então, mostra uma espacialidade nova, que destrói completamente a espacialidade anterior, mostra a cena na Veneza do século XVI de Tintoretto, mostra uma cena inusual, nunca o anjo é representado assim, voando, sempre ele chega e conversa com ela,
sentados lado a lado. Portanto, há uma inovação em todos os aspectos e é uma pintura magnífica que, como todas as obras desses grandes artistas, precisa ser vista ao vivo. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse estilo tão fascinante, tão perturbador, tão magnífico, que é o estilo maneirista, que, como eu disse lá no começo, é uma verdadeira revolução em todos os sentidos. Ele sim dá continuidade à Renascença, mas as rupturas que ele cria sobre ela é que são fundamentais. Rupturas essas que são talvez maiores do que as próprias rupturas que a Renascença havia criado sobre a arte medieval e gótica do passado, e que preparam terreno para a arte moderna, como falamos tanto. Portanto, entender o maneirismo sob essa nova perspectiva, introduzida por Hauser, como vimos, e depois por autores mais recentes, é o que nos faz perceber que a obra desses grandes mestres não só vai influenciar profundamente o barroco, que veremos na aula que vem e na próxima aula também, por ser um dos mais importantes e fantásticos estilos de toda a história da arte, que vão levar a Renascença para lugares completamente diversos e que vão revolucionar quase tudo o que foi descoberto até agora, na pintura e na escultura. Vamos também entender que o maneirismo influenciou a arte moderna do século XX. Portanto, é um estilo que merece ser melhor estudado. Leiam a nossa bibliografia, que está no site, e estudem esse grande autor que é o Hauser, que eu acho que vale muito a pena para conhecer melhor essa arte magnífica. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado dessa primeira aula desse novo módulo e aguardo todos vocês e todas vocês também na próxima aula. Até lá!